Boa noite, Sergipe. Boa noite, povo de Sergipe. Hoje é terça-feira, 6 de março de 2018. O assunto desta noite é saúde, o nosso bem mais precioso. E por isso, vamos trazer um alerta de prevenção da doença que, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, atinge 13 milhões de pessoas no país. E o que nós podemos fazer para melhorar nossa alimentação e prevenirmos diabetes no futuro? Se não tratada, a doença pode matar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, minha gente, diabetes pode deixar uma pessoa cega e até provocar doenças renais e cardiovasculares. Também, de acordo com o Ministério da Saúde, o número de brasileiros com diabetes aumentou 61,8% no período de 2006 a 2016, que foi a pesquisa mais recente. Se você ou alguém próximo tem diabetes, participe do programa de hoje pelo nosso WhatsApp para aquela nossa participação popular, que já é marca registrada aqui no Boa Noite, Sergipe. Ao vivo está aqui a endocrinologista Aline Pinho Carvalho. Aline, boa noite, muito obrigada pela participação. O crescimento do diabetes é uma tendência mundial devido ao envelhecimento da população, mudanças dos hábitos alimentares e ausência de prática de atividade física. Então, a maneira de prevenir a doença é adequar a nossa vida moderna com a saúde. Outra informação importante, inclusive divulgada há 5 dias por meio do periódico The Lancet, um periódico internacional, que propôs uma reclassificação dos diagnósticos de diabéticos. Boa noite, traz mais informação pra gente. Boa noite, Sergipe. Realmente a incidência de diabetes ela é alarmante, não só no Brasil, como no mundo todo. E falar de diabetes é, acima de tudo, falar de amor. Não só porque amor lembra a figura do coração, que talvez seja a principal causa de morte entre os pacientes diabéticos, mas porque amor lembra cuidado. A sabedoria popular já fala que quem ama, cuida. Eu vou além, eu digo que quem ama, se cuida. Diabetes é uma doença silenciosa, mas é uma doença de fácil diagnóstico, uma gota de sangue em alguns minutos, e já é possível que o seu médico saiba se você tem uma glicemia alterada e possa fazer exames mais profundos para diagnosticar o diabetes. Realmente é importantíssimo o cuidado e a prevenção. O cuidado, eu diria, que está nas nossas mãos. As mãos têm 5 dedos e 5 são os pilares principais de prevenção para que a gente possa evitar o diabetes. Seria o controle da pressão alta, o controle do colesterol, o controle da obesidade, a prática regular de atividade física e uma boa alimentação. Essa classificação, realmente, assim, ela vem modificar, talvez de forma profunda, a forma com que nós diagnosticamos e tratamos o diabetes. Antes disso, a gente diagnosticava o paciente diabético e o classificava basicamente como tipo 1 e tipo 2. Isso, era assim. Só que o tipo 2 é muito heterogêneo. Então, nós tínhamos muitas pessoas perguntavam, mas por que aqui eu nunca desenvolvi problema de rim e o meu primo desenvolveu? Por que um paciente fica cego e o outro não fica cego? Então, dentro desse subtipo 2, existem outras subdivisões do diabetes. Isso. Hoje, com testes genéticos moleculares, com pesquisas de anticorpos, nós estamos conseguindo reclassificar esse paciente diabético tipo 2 e subdividir-lo e provavelmente melhorar o tratamento. Então, hoje a gente sabe que aquele paciente diabético tipo 2, mas que é extremamente obeso, ou seja, que ele tem muita resistência a um hormônio chamado insulina, ele vai ter mais tendência a ter lesões de rim. A gente já sabe que existe um outro perfil de pacientes com diabetes, com outro perfil de marcadores, que vai ter mais tendência a ter gordura no fígado. E a gente já tem um outro paciente diabético, que fica o paciente diabético mais idoso e que tende a ter uma doença mais branda. E o tratamento para esses grupos de pacientes, ele tem que ser mudado, porque você tem que ser mais intensivo em quem precisar de um cuidado mais intensivo e um pouco mais leve em quem entender a ter uma doença de forma mais suave. Tem tratamento específico, então, para o nível do diabetes, digamos assim? Existem aquele nível, por exemplo, em que com 10 anos, a pessoa com 10 anos já com diabetes não pode tocar no chão, que é perigoso, né? Existem essas subdivisões e essa realidade. Então, é uma reclassificação que estuda caso a caso do paciente, estuda o tratamento para cada paciente. Isso, permite a gente diferir de acordo com o perfil. Um paciente mais novo, com uma glicemia muito elevada e magro, talvez seja um paciente que se beneficie da introdução de insulina de forma mais precoce. Um paciente mais obeso ou de extrema obesidade, ele já vai se beneficiar muito mais com controle de peso e com medicamentos que diminuam essa resistência à insulina e vão prevenir
a todas as comorbidades e complicações que ele poderia apresentar com a doença. Olha, eu vou interagir um pouquinho agora também com a nutricionista. Como nós podemos prevenir essa doença? Eu vou dar boa noite também para ela, que é pós-graduanda em nutrição esportiva, estética, e já pesquisou, já realizou estudos na área de diabetes gestacional. Marise Lima, boa noite. Nós estamos falando de diabetes de maneira geral, mas existe um público que sofre riscos específicos, que é formado pelas mamães que desenvolvem diabetes durante a gravidez. Para quem está pensando em ser mãe, como prevenir o desenvolvimento dessa doença durante a gravidez? Já que, estando com diabetes, aumenta-se aí o risco do bebê nascer mais gordo e ter outras complicações no parto. Boa noite. Boa noite. Então, o primeiro passo é o quê? Se ela tiver consciência de procurar o profissional antes da gestação, fazer adequação de peso, já que é, digamos que, o fator primordial para que talvez provoque essa diabetes. Então, assim, se está acima do peso, o interessante é que ela comece a fazer uma reeducação e consiga diminuir a porcentagem de gordura do corpo. Outro ponto seria ela investigar os nutrientes que ela pode estar deficiente ou que a gente sabe que na gestação requer um pouco mais. Então, ácido fólico, a gente já começa a suplementar Esses nutrientes, esses ácidos, encontram-se aonde na nossa alimentação, para que o público possa entender? Em alguns alimentos. Então, nas oleaginosas são fontes de zinco. Então, nas aonde? Oleaginosas, que como são castanhas, amendoim. Isso, importante. Então, seria uma fonte para a gente estar consumindo e estar tentando adequar esse nutriente. Como também o consumo das proteínas, como carnes, frangos, que é fonte de magnésio. Então, adequar o que a gente sabe que nesse período vai ter uma maior necessidade. E se nessa gestação ela já entrou com sobrepeso ou obesidade, fazer o controle do ganho de peso. E não exceder o quanto ela precisa ganhar nessa gestação. Seria um fator que a gente poderia estar prevenindo, talvez, essa futura diabetes que possa aparecer nela. Exatamente. Agora, uma vez que apareceu, como, depois que o filho nasce, como então equilibrar, controlar e obter Primeiro resultados? ponto seria cuidar da alimentação e ter hábitos saudáveis. Então, esses hábitos saudáveis incluem caminhada, corrida, atividade física. Sim, e principalmente a alimentação. Então, valorizar mais o alimento natural, valorizar você preparar esse alimento e deixar um pouco de consumir aqueles alimentos que são prontos. Aqueles alimentos encaixotados que a gente já compra pronto para comer, digamos assim, né? E principalmente fazer o controle glicêmico dessa refeição, que seria o quê? Fazer umas boas escolhas de carboidratos, exemplo, as raízes, os pães, os cuscuz, que é típico da nossa região, arroz, que faz parte de cereais. Então, consumir carboidratos que tivessem uma lenta absorção, que a gente classifica que são os complexos, então como as raízes, o cuscuz, o pão integral, ou agregar boas fibras, como a linhaça, como o gergelim, que é uma ótima fonte de cálcio, como a chia ou como uma aveia. Então, a gente está controlando junto também com uma boa proteína e uma boa gordura. Ok, a gente tem já a participação do nosso público. Boa noite, Tamires. Aqui é Joseval de Lagarto. Alô para todo mundo no município de Lagarto. Eu gostaria de saber, a minha mãe é diabética, se é mito ou verdade, porque minha mãe tem diabetes. Eu posso ter? Eu tenho um amigo que perdeu as pernas por conta de diabetes. Existe o fator genético, né? O fator genético realmente é inegável. Inclusive, com essa classificação, vai ficar mais claro a gente saber quais são os genes que influenciam mais no desenvolvimento do diabetes. Mas o ambiente, ele ainda é um dos fatores preponderantes para o surgimento do diabetes. A gente sabe que o ambiente diabetogênico, ou seja, aquele ambiente, aquelas crianças que crescem em famílias que fazem pouca atividade física, com má alimentação, que não têm o hábito do cuidado, eles têm mais risco do que apenas o paciente que tem uma genética. Mas a genética é importante e é um dos pacientes que se beneficia também da procura do médico, da ida regular, de estar fazendo os exames com regularidade, para não só diagnosticá-lo quando ele estiver diabetes, mas para identificar aqueles com pré-diabetes, ou seja, aqueles pacientes com risco do desenvolvimento do diabetes, nos quais nós podemos atuar de forma incisiva e importante para evitar que esse paciente evolua para um quadro de diabetes franco. Modificar o quadro, né? E por falar em exames, Raquel de Aracaju interage com a gente. Minha glicemia já chegou a 110. Isso é um risco de diabetes? Na verdade, ele já teria uma avaliação sugestiva de pré-diabetes, que é a glicemia de jejum alterada. Seria interessante que você procure seu médico para fazer outros exames, nos quais agora seria uma curva de glicemia, que é um exame que você vai tomar uma quantidade
própria, uma quantidade fixa de açúcar e vai se fazer exames seriados de glicemia em você e uma hemoglobina glicada, para confirmar se nós já estamos realmente no estado de pré-diabetes ou poderemos até já estar diante de um paciente diabético com a glicemia de jejum ainda não tão alterada. E aí, não estando tão alterada, é possível, então, reverter o quadro, né, com atividade física. Por isso que é importante os exames, né? Com certeza. Bom, já já eu volto a falar com vocês. Olha, agora eu vou parar um pouquinho, mudar de assunto, só que para falar sobre uma mega oportunidade que eu vou mostrar para você que está querendo sair do aluguel. Verdemar Residência está com condições mais do que especiais para você realizar o sonho da casa própria. São 90 metros quadrados, 3 quartos, sendo 2 suítes e um monte de diferenciais que vão tornar a sua vida ainda mais feliz. Até 3 vagas de garagem, espaço gourmet, piscina com borda infinita, espaço kids, espaço fitness para prática da atividade física e muito, mas muito mais. Para ficar ainda melhor, você vai estar pertinho da Orla de Atalaia, a poucos metros da Passarela do Caranguejo. Imagina, poder morar pertinho da orla mais bonita do Brasil. E é claro que um empreendimento desses só podia ser obra da construtora EMP, que garante todo o conforto e segurança que você e a sua família merecem. Basta entrar em contato e aproveitar as condições imperdíveis que a EMP preparou para você. É só ligar para 3246-6200 ou para 3024-9124. EMP, ideal para a sua vida. Vai colocando agora a água do café no fogo, que eu vou para um breve intervalo, volto já já com mais Boa Noite Sergipe.